Vamos falar de um dos textos mais influentes de todos os tempos, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Muita gente acha que é só um manual para generais, mas a verdadeira genialidade dele é ser uma caixa de ferramentas para o pensamento estratégico. E serve para tudo: negócios, negociações e até para aqueles desafios do dia a dia. Bora mergulhar nessa arte. Olha, Sun Tzu já começa com tudo, sem rodeios. Essa primeira frase não é sobre tática, é sobre o peso da responsabilidade. Ele já deixa claro de cara que estratégia não é um jogo. O que está em jogo é tudo, a vida ou a morte. E é exatamente por isso que qualquer decisão precisa ser muito, mas muito bem pensada. Beleza, então, para a gente montar essa nossa caixa de ferramentas estratégicas, vamos focar em 5 conceitos principais. Pense em cada um como uma peça de um quebra-cabeça. Quando a gente junta tudo, a gente tem uma visão completa para encarar qualquer parada. Primeiro, o começo de tudo. Para Sun Tzu, a estratégia não começa na ação. Não é sair atacando, não. Começa bem antes, com uma análise fria, calculista. A primeira coisa a se fazer é entender onde se está pisando, qual é o campo de jogo. Tá, mas o que se avalia exatamente? São estes 5 fatores. A doutrina é basicamente a sintonia entre o líder e sua equipe, sabe? Se todo mundo tá na mesma página. O céu e a terra são as coisas que a gente não controla, o clima, o terreno. O comandante, claro, é sobre a qualidade da liderança. E, por fim, método e disciplina, que é o quão azeitada a máquina está funcionando. Sacar esses 5 pontos é o primeiro passo para prever o resultado. Depois de entender os fundamentos, o jogo vira comparação. Sun Tzu lança 7 perguntas-chave. A ideia é responder cada uma delas com total sinceridade, olhando para o seu lado e para o lado do adversário. E o mais incrível é que, segundo ele, se isso for feito direito, o resultado da disputa fica óbvio, antes mesmo de alguém mexer uma palha. Agora a gente chega num ponto que, olha, talvez seja o mais famoso de todos em A Arte da Guerra. É aquela ideia que saiu dos campos de batalha e hoje se ouve em todo lugar, de salas de reunião a vestiários de times. E essa citação é genial justamente pela simplicidade. Vitória, no fim das contas, não tem a ver com sorte. Tem a ver com informação. Conhecer as próprias forças e fraquezas é o que te deixa seguro, na defesa. Agora, entender o oponente, aí é que está o segredo do ataque. E aqui a gente vê como essa ideia funciona dos dois lados. Conhecer a si mesmo permite criar uma defesa que, cara, ninguém passa. Te torna invencível. Mas a vitória mesmo, ela vem de conhecer o inimigo. É ali que se acha o ponto fraco, a brecha para agir. A lógica é poderosa. Primeiro, garanta que ninguém consiga te derrubar. E depois, espera a oportunidade certa de vencer. Vamos para a próxima ferramenta da nossa caixa. E essa aqui, olha, é talvez a mais polêmica de todas: o engano. Para Sun Tzu, estratégia não é sair na força bruta. É muito mais sutil. É um jogo, uma dança de percepções. É uma afirmação forte, né? Direto ao ponto. Para Sun Tzu, o que importa não é a realidade em si, mas o que o adversário acha que é a realidade. O grande lance é controlar o que se passa na cabeça dele. A ideia é essa: controlar a percepção do inimigo. Então, por exemplo, se a aproximação para um ataque está em curso, cria-se uma ilusão de distância, de segurança, para que ele relaxe, baixe a guarda. E se as forças são superiores, o instinto seria mostrar esse poder, certo? Errado. Para Sun Tzu, o caminho é o outro. Parecer fraco incentiva a arrogância no oponente, fazendo com que ele cometa erros fatais. Então, o engano não é só mentir, é criar o cenário perfeito para a vitória, muitas vezes antes mesmo da luta começar de verdade. Beleza, o campo está entendido, o adversário está mapeado, as percepções estão sendo moldadas, e agora? Agora é hora da ação, e nesse momento o tempo é tudo. Não adianta ter a melhor estratégia do mundo se ela não for executada na hora H. E quando ele fala em velocidade, não é só sobre ser rápido no movimento, é sobre ser rápido na decisão. É agarrar uma oportunidade com uma rapidez tão grande que o adversário nem entende o que aconteceu, muito menos consegue reagir. É pegar a dianteira e não soltar mais, sabe? Dominar o ritmo do jogo. E agora, chegamos ao conceito final, e talvez o mais profundo de Sun Tzu. Uma ideia que vira o objetivo do jogo de cabeça para baixo. A meta não é aniquilar o inimigo, mas sim alcançar o que se quer com o mínimo de conflito possível. Ele chama isso de vitória completa. É o ápice da estratégia. Pensa só, é neutralizar o adversário de um jeito que a luta se torna desnecessária para ele.
O objetivo é vencer, preservando recursos, evitando destruição e chegando no resultado da forma mais inteligente e limpa possível. Então, para fechar essa ideia, a maior habilidade não é vencer sem batalhas. A verdadeira maestria é quebrar a vontade de lutar do outro lado antes mesmo de qualquer confronto físico. É fazer com que se render ou simplesmente sair de campo seja a única opção lógica. Isso sim, para Sun Tzu, é a verdadeira genialidade estratégica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Porque os princípios de Sun Tzu são sobre influência, percepção, psicologia. E quando a gente traz isso para hoje, para os negócios, para a vida, onde é que está a linha que separa a estratégia brilhante da pura manipulação? A resposta, claro, não é fácil. E talvez seja exatamente por isso que um texto milenar como este continue tão relevante.